A volta de Cristo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O ensino bíblico a respeito da vinda de Jesus Cristo e do tempo de sua volta. Existem as divergências, mas o que não pode deixar de existir é a aceitação quanto ao seu retorno. O dia e a hora não sabemos, mas temos a certeza da promessa que Jesus nos deixou. É impressionante a atenção que o Novo Testamento dá à parousia, presença ou chegada, refere-se à volta de Cristo, de Jesus, tanto que emprega a palavra ou refere-se aos eventos futuros, pelo menos em 222 dos 260 capítulos. Os escritores do Novo Testamento nunca empregaram as palavras primeiro ou segunda, referindo-se ao vocábulo vinda. Encontramos a expressão segunda, relacionada com a volta de Jesus Cristo, empregada uma única vez, mas não em conexão com a palavra vinda. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Por outro lado, o estudante do Novo Testamento pode observar que existe uma multiplicidade de vindas nas Escrituras e cada uma importante na sua esfera. Mateus 16:28 assim registra: Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É a vinda do reino evangélico ou a vinda do reino do Evangelho. João 14:3 apresenta uma vinda na providência e uma vinda consoladora. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. A vinda na graça encontra-se em Apocalipse 13:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. O mesmo escritor registra uma vinda judicial. Lembra-te, pois, donde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Além de encontrarmos diversas espécies de vindas, há também uma variedade de palavras que têm a ver diretamente com as atividades futuras de Cristo. O vocábulo Apocalipse ou revelação é uma dessas palavras. Ocorre em Romanos 2:5, 8:18, Romanos 16:25, 1 de Coríntios 1:7, 1 de Coríntios 14, 6:26, 2 de Coríntios 12, 1-7, Gálatas 1:12, 2 de Tessalonicenses 1:7, Apocalipse 1:1 e 1 de Pedro 4:13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. A parousia de Jesus Cristo está intimamente ligada à sua revelação como Filho de Deus, Senhor da história, do mundo e da Igreja. A outra palavra que se refere à parousia de Jesus Cristo é a epifania, aparecimento, manifestação. Ocorre em 2 de Tessalonicenses 2:8, 1 de Timóteo 6:14, 2 de Timóteo 1:10, Tito 2:13, 1 de João 2:28. A volta de Cristo será realmente o dia do seu pleno aparecimento e de sua manifestação. Uma última palavra que encontramos no Novo Testamento e descreve a volta do Senhor apresenta-se de maneira diferentes. Trata-se do vocábulo dia. Encontramos dia de Deus, dia do Senhor, grande dia, dia da redenção, dia do julgamento ou juízo, dia da revelação e dia da ira. Todas essas expressões estão ligadas diretamente com a doutrina da segunda vinda de Jesus.
apresentaremos alguns elementos que devem acompanhar todo cristão, pois são conclusões seguras e fundamentais na Bíblia. Abracemos os fatos seguintes como parte integrante e preciosa de nossa experiência de salvação. O Novo Testamento ensina harmoniosamente que a volta de Cristo será visível, pessoal e gloriosa. O Senhor Jesus assim declarou: "E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Apocalipse 22:12. Ouvistes que eu vos digo: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14:28. Reforçando este ensino precioso do Salvador, encontramos vários servos de Deus na Bíblia apresentando a mesma verdade. Os 2 anjos que apareceram aos discípulos no momento da ascensão de Jesus assim se expressaram: "Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir." Atos 1:11. Temos aqui a declaração de seres espirituais para que não existam apenas testemunhos humanos acerca da volta de Cristo visível e pessoal. Paulo assim se expressou escrevendo aos Tessalonicenses: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro." 1 de Tessalonicenses 4:16. Também o apóstolo Pedro escreveu sobre a vinda de Cristo: "Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão." 2 de Pedro 13:10. Tiago, irmão do Senhor, inspirado também pelo Espírito Santo, escreveu: "Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima." Tiago 5:8. A volta de Cristo será revestida de glória, como afirmam os evangelistas citando palavras de Jesus, e os outros escritores do Novo Testamento: Mateus 16:27, Mateus 24:30, Colossenses 3:4, Tito 2:13, Apocalipse 1, do 12 ao 18, Apocalipse 19, do 11 ao 16, etc. Diante do que a palavra de Deus nos apresenta, concluímos que todo crente pode e deve crer que o Senhor Jesus voltará. Esta verdade é básica e fundamental para a fé cristã. Sem ela, o crente não tem esperança e a vida cristã torna-se vã. A pessoa não precisa compreender tudo que está relacionado à volta de Cristo para crer nela. O principal objetivo de cada um deve ser a preparação para aquele dia, a meditação sobre o evento. Outra doutrina cairá por terra, seja ela boa ou má. Porém, o que está relacionado com a volta de Cristo deve estar sempre vivo em nossos corações e pensamentos, não somente porque se encontra nas Escrituras, mas por significar a consumação de tudo quanto existe. A segunda consideração, depois da natureza da parousia, é o tempo em que ela ocorrerá. Queremos aprender o máximo possível sobre o advento do Senhor e Salvador. É importante olhar para o tempo de Jesus, para a sua época. Essa olhadela cuidadosa em torno do Novo Testamento revelará que ninguém pode saber o dia e a hora da vinda de Jesus. Ele mesmo declarou durante o seu ministério terreno: "Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai." Mateus 24:6. Cremos que hoje o Senhor Jesus sabe o dia da sua volta, pois encontra-se à destra de Deus. Em Atos está registrada a palavra de Jesus acerca da preocupação com os acontecimentos futuros. "Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder." Atos 1:7. O Senhor enfatizou a preocupação com a devoção, a dedicação do povo, as obrigações e tarefas, mais do que com o conhecimento dos detalhes relacionados com o futuro. O dia e a hora são coisas secundárias para a vinda daquele que deseja servir
que tem uma responsabilidade no reino de Deus concernente à evangelização, à mordomia, ao testemunho. Devemos nos preocupar com estas coisas. Então, estarmos preparando melhor para o dia do Senhor. O Novo Testamento não afirma que a volta de Jesus Cristo é um mero acontecimento isolado no futuro. Deixa bem claro que este evento está ligado inseparavelmente à encarnação e à nossa comunhão diária com Deus. Vós, teólogos contemporâneos, já falecido, afirmou: a escatologia é a coroa da soteriologia. Recordamos a afirmativa de Brunner. O que Paulo diz da ressurreição aplica-se à parousia. Se Cristo não ressuscitou, se não houver consumação futura, é vã a vossa fé. O propósito da vinda de Jesus Cristo é um marco inaugural. O Senhor Jesus Cristo voltará para julgar o mundo. Apocalipse 22:12. A primeira vinda de Jesus ao mundo foi para salvar. A sua volta para julgar. Outros textos sobre esse julgamento pode ser verificado em Mateus 25, Romanos 2:12, 2 de Coríntios 5:10, Apocalipse 20:12. Em 1 de Coríntios 15, dos 50 ao 52, registra-se o fato da ressurreição e da formação de corpos no dia da volta de Cristo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Para nós que já somos participantes de sua vinda, de sua vida ressurreta, há de ser uma experiência gloriosa. O Senhor Jesus voltará para estabelecer o seu reino eternamente. Quando o Salvador nasceu em Belém, estabeleceu o seu reino temporal. Viveu poucos anos entre a humanidade. Tornou-se conhecido como figura humana. Operou milagres. Agora, ele virá para vencer o último inimigo, como testifica Paulo. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 de Coríntios 11:25. Terminará o reino mediador e será estabelecido o reino eterno, como declara Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. 2 de Pedro 3:13. João escreveu em Apocalipse 21:1. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A volta do Senhor é para nós, os crentes, a esperança gloriosa de uma nova vida que começa a ser desfrutada pela fé e será consumada naquele dia glorioso quando passarmos a habitar eternamente com o Salvador. A expressão apocalíptica, eis que cedo venho, deve soar bem aos nossos ouvidos, trazendo ânimo, inspirando maior dedicação ao trabalho que o Mestre nos confiou e produzindo em nós cada vez mais a fidelidade para que, em qualquer condição, possamos exclamar com sinceridade de coração, como os cristãos do passado: ora vem, Senhor Jesus. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.